dia a todos. Peço autorização do colegiado para começarmos mais uma sessão. Iremos começar com a leitura de expediente. Ofício do Mário José Moraes Costa Filho, solicitando prorrogação de prazo de vista no processo 4.229 de 2015. Está deferido por essa presidência. Na fase de indicações e propostas desta presidência, para que o expediente deste Tribunal de Contas seja encerrado ao meio-dia, nos dias de realização de torneio de futebol em Manaus, seguindo o funcionamento dos órgãos públicos do Estado do Amazonas. Esta medida tem como objetivo contribuir para a melhoria do trânsito, uma vez que as ruas em torno da Arena da Amazônia estarão interditadas datas de 4/8, quinta-feira, e 9/8, próxima terça-feira. Eu gostaria de submeter ao Tribunal Pleno. Encerrarmos ao meio-dia, Excelência. Então, está aprovado por unanimidade. Projeto de lei que institui o Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado. Nós iremos, daqui a pouco, eu gostaria de convidar todos os conselheiros fazer a entrega, iremos protocolar na Assembleia Legislativa, um fundo compartilhado, as receitas serão compartilhadas com o Poder Legislativo. Entendo que é um avanço no nosso controle externo e intensificar cada vez mais o respeito e a parceria com o Poder Legislativo. Continua, após a fase de indicações e propostas, está facultada a palavra. Eminente presidente. Pois não, conselheiro Josué. Além da alegria, da honra de termos o retorno do ilustre eminente conselheiro Júlio Pinheiro, que, num resumo sintético, até de pobreza verbal, diria eu, um nome de grande repercussão nacional e internacional no meio ambiente do planeta, pelos trabalhos que vem proferindo nessa área como palestrante, conferencista, organizador, estudioso e publicador de obras. Mas, conselheiro Pinheiro, me perdoe, eu vou plantar uma outra árvore atendo a tua, porque, sabe, senhor presidente, às vezes uma pequena árvore, como, por exemplo, um soldado que é promovido a cabo e que, no decorrer desses 10 anos, chega a sargento e que ingressa num curso de Direito e sai bacharel em Direito. Eu estou me falando do membro da sua tropa, Major Andres, do Radamés. O Radamés, que tem servido comigo, e não apenas a conduzir, mas também a aprender a Escola de Contas, o gabinete, tanto da presidência, do vice, como do corregedor. Hoje é bacharel em Direito, presidente, graças a essa corte, essa instituição que apoia seus servidores. E daí a razão de eu solicitar que todos vós venham a subscrever esse incentivo, esse reconhecimento, para que todos aqueles que estão no início da sua vida pública possam almejar e alçar voos mais altos, como o que Radamé acaba de conferir. Daí a razão de pedir que todos comigo assinem esse requerimento, que é um voto de parabenização ao ilustre militar. Era só, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Senhor presidente. Antes de passar a palavra ao eminente conselheiro Júlio Pinheiro, gostaria também de desejar as mais boas-vindas ao eminente amigo pessoal, colega, conselheiro Júlio Pinheiro. Realmente eu cometi essa gafe, volto a dizer, é anestesia do Arcox, é combinado com Tilex da minha coluna, mas Vossa Excelência foi lembrado aqui em todas as sessões e o afeto que esse colegiado tem por Vossa Excelência é muito grande, não só o colegiado, mas todos os funcionários desta corte. Então, Vossa Excelência é muito bem quisto e nós estamos comemorando o seu retorno.
e com relação ao Radamés, que sirva de modelo e exemplo aos demais servidores dessa corte, conselheiro, de termos essa vitória compartilhada deste cidadão que hoje passa a ser bacharel em Direito. Parabéns ao Radamés, ao conselheiro Josué, como mentor, e que sirva de modelo aos demais funcionários. Com a palavra, eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, inicialmente também gostaria de me congratular com as palavras do conselheiro Josué com relação ao Radamés, que consegue conquistar o grau de bacharel em Direito, e nós sabemos as dificuldades que temos hoje, que os cidadãos têm hoje para conseguir conquistar um grau de bacharel. E muito justa a homenagem, portanto, eu a subscrevo. Quero agradecer também a Vossa Excelência, a todos os conselheiros, ao conselheiro Josué, à conselheira Yara, ao conselheiro Érico, Mário Filho, ao conselheiro Mário Melo, dizendo, Mário Filho, Alípio, ao procurador, a todos aqui do plenário, pela solidariedade que tiveram nesse período de ausência, infelizmente não por conta da vontade, como disse hoje na Câmara. Eu sinto muita falta desse tribunal, sinto muita falta de estar presente, sinto muita falta de continuar a ajudar a produzir, a fazer com que o tribunal seja um tribunal sempre pujante, um tribunal sempre atuante, e, portanto, me senti realmente meio que desolado por estar ausente nesse período, não por força da vontade pessoal de não estar presente, mas por força maior, como todos são de conhecimento. Portanto, quero agradecer a toda a solidariedade, todas as palavras, todas as visitas que recebi, todos os contatos, as orações, enfim, a todos. E também parabenizar a Vossa Excelência e ao conselheiro Josué, que teve a iniciativa, já que ele tocou no assunto com relação a essa questão ambiental. Tivemos aqui a Semana do Meio Ambiente do Tribunal, e que soube do sucesso que foi esta semana. Infelizmente, eu estava acometido dessa enfermidade, graças a Deus passageira, e que Vossa Excelência, inclusive, teceu, soube também, peguei, obviamente, as informações a posteriori, teceu palavras de incentivo futuro para que nós possamos crescer muito mais, diante da visão que hoje todos temos, e o conselheiro Josué, muito felizmente, teve a iniciativa de fazer essa discussão na Semana do Meio Ambiente, já que o Tribunal de Contas hoje tem como uma das suas ações, que não é menor do que nenhuma outra ação com relação à fiscalização, que diz respeito ao controle externo e diz respeito, obviamente, ao controle ambiental, e que Vossas Excelências, assim, brindaram a semana com um ciclo de debates e que soube que foi muito promissor. Portanto, conselheiro Josué, pela visão de Vossa Excelência, presidente, por ter endossado a este evento e pelas informações das manifestações muito positivas de Vossa Excelência, como dos demais membros dessa corte. Portanto, agradecer imensamente a todos, na ausência pela solidariedade, e aqui na presença, hoje um pouco mais comedido, certamente um retorno mais comedido, e um retorno onde vou procurar contribuir, porque não é da minha formação, é da minha égide, não ficar muito inerte, ou não ficar inerte, de jeito algum, mas sabedores de que conto e contarei sempre com a compreensão de todos. Portanto, agradecer a cada um, citei aqui o nome, todos os conselheiros, acho que eu cheguei a citar o conselheiro Érico, falei também do conselheiro Érico, que olhei agora e lembrei,
e a todos, indistintamente, pela solidariedade que recebi. Continua facultada a palavra. Com a palavra, o eminente procurador Carlos Alberto. Presidente, conselheiros, devido à construção da escola de Conza, aqui no prédio, a passagem para o primeiro prédio onde funciona o Ministério Público, ela precisa ser aberta. E isso daí vai ocasionar mudanças, tanto na estrutura da Procuradoria-Geral, como no cartório nosso, que é a diretoria do Ministério Público, a DIMP. E ficou agendado para amanhã, após o encerramento das atividades do tribunal, os serviços de construção, de engenharia, para fazer a mudança de layout, e começam pela secretaria, pela diretoria, pela DIMP. Então, queria pedir a anuência do Conselho, comunicar e pedir a anuência do Conselho, para que na sexta-feira a diretoria não funcionasse, porque vai ser impossível realmente funcionar, não tem estrutura para isso. As estações de trabalho vão ser removidas e para que nós possamos trabalhar amanhã à tarde, à noite, e na sexta-feira, e na segunda-feira já esteja em plena atividade. Eu queria pedir autorização. Com certeza. Está autorizado. Continua facultada a palavra. Está cedido, inclusive, com a autorização do eminente conselheiro Josué, o espaço da escola. Continua facultada a palavra. Não havendo mais nenhuma manifestação, passaremos à distribuição de feitos com o nosso prezado Mirtil Levi Filho. Conselheiro Júlio Cabral, lote 3. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 8. Conselheiro Érico, lote 7. Conselheiro Josué, lote 2. Conselheira Yara, lote 1. Conselheiro Mário de Melo, lote 5. Conselheiro convocado Alípio, lote 4. Auditor Mário, lote 6. Na pauta dos julgamentos adiados, nós temos a pauta do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, o processo de número 11.224. Excelência, está com vista. Pois não? Está com vista. O da conselheira Yara, É. que não juntou manifestação ao sistema. A senhora... Então, entendo que está pacificado, registrando o impedimento do conselheiro Érico. Está aprovado com o voto do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo. Passamos ao processo de número 4.639, onde há o meu impedimento, da conselheira Yara e do conselheiro Júlio Cabral. Então, passo a presidência ao eminente decano, conselheiro Júlio Pinheiro, para presidir o processo de número 4.639 da pauta dos julgamentos adiados do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo. Com a palavra, conselheiro Júlio Pinheiro. Recebo a presidência de Vossa Excelência e imediatamente passo a palavra ao eminente relator. Não há destaque. É que eu não estou conseguindo abrir aqui, é porque tem um pedido de vista aqui, né? Eu não fiz nenhum destaque. Não fez? Não. Pacificado, excelência. Então, pacificada a decisão, que eu não estou conseguindo abrir. Pacificada a decisão, decidem os membros do Egrégio Tribunal Pleno os termos do voto do eminente relator. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Recebo a presidência do nosso eminente decano Júlio Pinheiro e passo a proferir o julgamento da pauta do eminente auditor Alípio Reis Firmo Filho, no processo de número 3.378, de 2008, onde há uma solicitação de vista da eminente conselheira Yara
que não juntou nenhuma manifestação. De acordo com o relator, excelência. Pacificado, está aprovado de acordo com o voto do eminente relator, auditor Alípio Reis Firmo Filho. No processo de número 3051/2009, há um voto de destaque do eminente conselheiro Érico, onde diverge da proposta do voto do relator, tão somente para fazer incluir, dentre as suas determinações, que seja oficiado ao Tribunal de Contas da União, para que tome ciência da improcedência, da impropriedade elencada pelo DICOP, em razão de se tratarem de verbas públicas federais, conforme o item 9 da proposta de voto. E a conselheira Iara não juntou nenhuma manifestação por escrito em sua solicitação de vistas. Senhor presidente, pacificado, acompanho. Então, está pacificado, está aprovado com a manifestação do conselheiro Érico. Passamos agora ao processo de número 3.367, onde há uma solicitação de vistas da eminente conselheira Iara, que não juntou nenhuma manifestação no sistema de julgamento. De acordo com o relator, excelência. Pacificado o processo número 3.367. Passamos ao processo 7.060, onde há um voto vista do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, conhecimento dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, julgar-lhe procedente no sentido de modificar o Acórdão 3 de 2016, a fim de conhecer e dar provimento do recurso de revisão, de modo que sejam excluídos os itens 12.4, 12.8 e 12.10, alterando os itens 12.1, 12.2, todos do Acórdão 38 de 2008, do Tribunal Pleno, passando esses últimos a dar os seguintes redação: emitir parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas da prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, exercício 2000, sob responsabilidade do senhor Antônio Fernando Fonte Vieira, prefeito à época. Julgue regular com ressalvas da prestação de contas anuais em análise. Sejam mantidos os itens 12.3, 12.9, 12.11, 12.12, 12.13 do Acórdão 38 de 2008. O voto do eminente relator Alípio Reis Filho e o conselheiro Júlio Cabral. Desculpa, excelência. Senhor presidente. Pois não. Obrigado. Eu gostaria de fazer algumas considerações, excelência. Claro. Diante do voto vista apresentado pelo conselheiro Mário de Mello, eu queria apenas iniciar essa discussão fazendo um breve histórico sobre o caminho que esse processo percorreu a chegar até aqui. Na verdade, o Dr. Antônio Fernando Fonte Vieira já foi prefeito do município de Presidente Figueiredo e teve suas contas reprovadas por esse tribunal. Ato contínuo recorreu da decisão via recurso de reconsideração. Foi negado o provimento. Em sequência, foi feita nova interposição de recurso, já o recurso de revisão, e do qual eu fui distinguido nesse tribunal com sorteio do processo. Analisei e fui na esteira do parecer prévio anterior, negar provimento também. E, por fim, o doutor Antônio ingressou com um embargo de declaração, objeto desse processo, pedindo a aplicação de efeitos infringentes ao processo de embargo de declaração. Bem, como é sabido de todos, os efeitos infringentes em processos de embargo de declaração, em recurso de embargo de declaração, são exceções, não são regra. Então, só em casos excepcionais é que será possível a alteração do acórdão recorrido.
casos excepcionais. No caso aqui presente, eu analisei detidamente o processo, esses embargos de declaração, e uma questão foi suscitada pelo embargante, a omissão no acordo recorrido, que é uma das hipóteses de interposição dos embargos de declaração. E a omissão sustentada pelo recorrente diz respeito a este relator não ter se pronunciado sobre as justificativas apresentadas por ele nos embargos. Esse foi o primeiro ponto. Analisando ponto a ponto o que foi contestado nos embargos, concluí que, de minha parte, não houve omissão nenhuma. Por regra, todos os pontos, não somente nesse processo, mas em todos os processos que tramitam em meu gabinete, nós procuramos analisar ponto a ponto as justificativas apresentadas, não somente em grau recursal, mas também na fase da instrução processual, até atendendo a um pronunciamento do ministro Gilmar Mendes em processo já julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que diz sucintamente que o contraditório em ampla defesa, ele não é apenas, ele se completa pela necessidade do órgão julgador analisar ponto a ponto o que foi postulado pelo recorrente. Muito bem. Por força disso também, na época, eu baixei em diligência a SESEX, uma vez que a análise tinha sido feita muito sucintamente, considerando a análise mais detalhada, rogando a análise mais detalhada do processo, baixei a SESEX, a fim de que ela sustentasse uma a uma o seu posicionamento, que à época foi negado também o provimento ao recurso. Muito bem. Atendendo ao apelo, a SESEX, então, se pronunciou ponto a ponto também, em relação ao que foi apresentado pelo embargante, manteve o seu entendimento no sentido de que fosse negado o provimento ao recurso, aos embargos, e isso foi o Ministério Público que também ratificou o entendimento de negativa. Quando chegou até mim esse processo, nós vislumbramos um segundo problema, que isso não está posto nos autos, não está posto nos embargos protocolados nesse tribunal. Qual é o problema? O problema da intempestividade, senhores. É que, segundo regra da nossa lei orgânica, o prazo para interposição dos embargos de declaração, eles são contados a partir da publicação do acordo no Diário Oficial. E isso está claro aqui no parágrafo 1º do artigo 63 da nossa lei orgânica, quando ele assim pontua: os embargos de declaração podem ser interpostos por escrito pelo responsável interessado dentro do prazo de 10 dias, contados da data da publicação da decisão, dirigidos ao órgão que a proferiu. Muito bem. Ocorre que o embargante tomou por termo de contagem, inicial de contagem, a ciência da comunicação do acordo recorrido, a ciência. Ou seja, ele recorreu dentro do prazo de 10 dias, muito bem, só que contados a partir da ciência, flagrantemente contrária ao que dispõe a nossa lei orgânica, que determina o prazo a partir da publicação no Diário Oficial. E nisso, extrapolou em torno de 16 dias. A publicação ocorreu no dia 25/2 desse ano, tinha o prazo final para recorrer a 6 de março, e o recurso foi interposto no dia 22 de março. Então, em razão dessa situação, da questão da intempestividade, eu também neguei provimento ao recurso, já em razão da admissibilidade, por estar intempestivo. O meu colega, Mário de Mello, a quem eu dispenso um carinho particular, levantou a tese, interessante inclusive, de que a contagem de fato seria a partir da ciência do interessado. E, nessa esteira, recorreu ao que diz o artigo
148, 142.2 deste regimento interno, que diz que, tratando dos prazos processuais, diz que o recebimento pelo responsável é que deflagra o prazo nesse Tribunal de Contas. Todavia, com a devida vênia, eu diverjo desse entendimento e dessa exegese em função do seguinte: todos sabemos que o processo desse tribunal ele obedece a etapas. Primeira etapa, a etapa da instrução processual. A etapa da instrução processual, como todos sabem, é aquela em que o gestor é ouvido, o gestor é demandado a se justificar. E isso segue até a pauta de julgamento. Então, nessa etapa processual, de fato, a contagem é a partir do recebimento. Como diz aqui, assinala o regimento interno, citado pelo meu colega Mário de Mello, inciso 2, ela fala em notificação e comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões justificativas. Então, senhores, de fato, na notificação e na comunicação de rejeição de defesa, o prazo que se conta é a partir da ciência do responsável. Por quê? Porque estamos numa fase da instrução processual. Muito bem. Mas também tem a citação, que também conta a partir da ciência. Em que momento é que ocorre a citação processual? Numa outra fase, na fase final do processo desse tribunal, que é quando da execução administrativa do acordo, ou seja, posterior à fase recursal. Então, na verdade, quando o regimento aqui fala, a linha A, inciso 2 do artigo 142 da Lei Orgânica, ele está se referindo a uma outra fase processual, não é a fase recursal. Por fim, a comunicação de diligência, que também é contada a partir da ciência, ela também se insere na fase da instrução processual. Como todos sabemos, a diligência significa que o Tribunal de Contas solicita informações ou documentos por ofício, a fim de complementar uma instrução, a fim de aclarar uma dúvida, a fim de trazer mais subsídios ao processo. Ou seja, todas as quatro hipóteses que são elencadas pelo meu colega Mário de Mello no inciso 2, artigo 142 do regimento interno, elas se inserem em situações, em etapas processuais divergentes, diferentes da atual. A etapa processual atual é a etapa recursal. Então, só relembrando, houve um julgamento que não foi dado provimento a um recurso de revisão e esse julgamento foi comunicado, o inteiro e o teor, ao gestor. O gestor, então, tomou ciência para, então, ou recorrer, coisa que o fez, ou simplesmente permanecer inerte. Muito bem, essa comunicação processual, ela não é de natureza citatória, não é de comunicação de rejeição, não é uma diligência e também não se caracteriza como uma notificação. É apenas uma comunicação de resultado de julgamento no processo. Então, por conta disso, não se aplica a regra do artigo 142.2 do regimento interno ao caso em espécie. E ainda que se aplicasse, nós teríamos uma divergência de dispositivo entre o regimento interno desta casa e a lei orgânica, que se resolveria em favor da norma superior, no caso a nossa lei orgânica, que claramente define, como disse, que a contagem do prazo é pela publicação do acordo. Então, senhores, em função desse fato, eu baixei o processo de diligência novamente, pela questão ser complexa, ao Ministério Público. O Ministério Público ratificou o entendimento, anuiu ao nosso entendimento, acompanhou o nosso raciocínio. Então, eu vejo, então, que existe nesse processo dois grandes óbices. Primeiro óbice, a questão da tempestividade do protocolo do recurso desse tribunal, fora do prazo. Segundo óbice, questão de mérito. Não houve omissão por parte deste relator em relação aos pontos apresentados pelo embargante. Então, com base nessas considerações, senhores, pedindo vênias para divergir do meu colega Mário de Mello, eu sou pelo não provimento do recurso e pela manutenção do acordo recorrido em sua integralidade. São as minhas considerações. Obrigado. Presidente, a questão de ordem. Com a palavra, o eminente procurador. Há uma Alberto. divergência, o processo não estava disponível para ter vista dele,
embora já tenha ido ao Ministério Público 2 vezes, mas eu estou vendo que quem se manifestou no processo foi a procuradora Fernanda Cantanhede, e, no meu entender, quem se manifesta no processo do pleno é o procurador-geral. Tá? Então, à primeira vista, pelos dados que eu tenho, minha figura intempestiva o recurso, mas eu quero olhar de perto, olhar o processo detidamente, então peço vistas. Vista concedida. Ao procurador Carlos Alberto. E como último processo da pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho, processo número 1659, há uma solicitação de vistas do eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva, que não juntou voto no sistema de julgamento. Mas proferirei meu voto agora. Com a palavra, o eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva, para proferir um voto a respeito da prestação de contas do senhor Edson de Oliveira Andrade, diretor-presidente do SECOM, Fundação de Controle Oncológico, exercício 2013. Conselheiro Érico de Esteves Silva, pela divergência. Obrigado, senhor presidente. Resumidamente, o voto aliás, a proposta de voto é no sentido de julgar irregulares as contas da Fundação SECOM, com aplicação de multa ao doutor Edson de Oliveira Andrade e também ao doutor Leopoldo Pérez Sobrinho, controlador-geral do Estado. Isso por conta de algumas irregularidades que estariam nesta prestação de contas. Pedi vista do processo por diversos motivos, entre eles o fato de que a Fundação SECOM tem um histórico de dificuldades administrativas, particularmente eu conheço, e também porque estão envolvidos aí duas pessoas que eu tenho na mais alta conta de serem probos e, portanto, quis conferir se, de fato, a solução dada ao processo era a melhor. E me convenci que não. Há alguns itens que eu peço venha para me alongar mais do que o usual, mas, por exemplo, uma das irregularidades é a ausência de uma demonstração da dívida fundada interna e externa. Só que a Fundação SECOM não tem a dívida, esse tipo de dívida. O que faltou foi uma declaração do gestor nesse sentido. Penso que seja um ato formal, uma questão formal. Justificar a ausência de controle interno dos processos, e por isso está envolvido na proposta de voto o eminente controlador-geral do Estado. Responsabilidade solidária. E também penso que a justificativa apresentada pela Fundação é satisfatória. Ausência total de pessoal para atividade fim, não é? Já para atividade fim, e a justificativa de que esse controle interno, de alguma forma, foi feito pelos órgãos internos, assessoria jurídica, departamento administrativo, departamento de patrimônio, etc. A mim parece também uma justificativa razoável. Outra questão relacionada à concessão de diárias. Foram poucas as diárias pagas no exercício. Uma única vez para o próprio diretor da entidade, o doutor Edson, que teve que ir a Brasília em busca de um equipamento que hoje está instalado na Fundação SECOM, que é o acelerador linear completo. Então, como eu dizia, houve a concessão de diária nesse momento, uma diária para uma certa finalidade, que foi alcançada, inclusive,
mas eu não vou à Assembleia, não, entendeu? Não, mas também a gente conversa aqui. E há também diárias para outros servidores, mas muito pontuais. E que, na minha análise, também não justificam o apontamento de irregulares. Ausência de portarias de designação de servidores fiscais de contratos, mas essas portarias estão aqui, em mãos, publicadas devidamente na imprensa oficial. Também não foram assim tantos os contratos, mas eu verifico aqui estas publicações. Há ainda referências ao terceiro termo aditivo ao contrato referente a serviço de plantão médico no valor global de R$ 1.746.000 e fração, onde foram detectadas as seguintes impropriedades: que os médicos cooperados estão assinando antecipadamente seu registro de presença. E, considerando que a Fundação SECOM possui registro de ponto eletrônico, justificar o controle da presença de médicos cooperados por meio de livro de ponto. É uma irregularidade, se muito, uma regularidade de pequena monta, questão relacionada a registro da presença de médicos, que também não me parece razoável levar a conta de irregulares as prestações de contas também por conta desse item. Impropriedades relacionadas ao contrato 15 de 2013, não aprovação do projeto básico por parte da autoridade competente. Na realidade, tratava-se de aquisição de material de consumo em comodato, e por isso não cabe, nesse caso, a projeto básico. Projeto básico é para serviços e obras. Também outro aspecto, não há documentação probatória da ocorrência de situação emergencial que reclama a solução imediata. Bom, esse contrato visava cobrir uma necessidade imediata de aquisição dos testes hematológicos e bioquímicos, que são usados rotineiramente na Fundação SECOM. Caso a contratação não fosse feita imediatamente, os pacientes sofreriam graves danos, pois haveria paralisação do laboratório, e assim se justificou a dispensa de licitação. É bem verdade, todos sabemos que, às vezes, a falta de planejamento mais adequado leva a essas situações. Mas não há dúvida também que é um caso, uma situação em que a aquisição se deu com base numa ata de registro. A ata de registro de preço de número 7 de 2012 estava vencida e não houve tempo suficiente para que se realizasse uma licitação. E ele justifica a urgência nesse caso, e nós estamos falando de um hospital que cuida especificamente de uma área da saúde extremamente complexa. E também ausência de certidões negativas de débito relacionadas a esse contrato, o que é, de fato, uma irregularidade, mas ainda assim de caráter formal, no meu modo de ver. Em relação ao contrato 21 de 2013, problemas na regularidade fiscal da empresa e, entretanto, a assessoria jurídica do órgão fez uma interpretação no caso, e o gestor apenas se valeu dessa informação para homologar o resultado da licitação. Desculpe, no caso não é resultado da licitação, no caso é contratação direta. E nesse caso, no dia 20 do contrato 21 de 2013, se aponta que não há parecer jurídico emitido sobre a dispensa de licitação. Na realidade, a Fundação SECOM celebrou esse contrato com base numa determinação judicial. Na realidade, o assunto foi judicializado
E há aqui uma determinação judicial e depois um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de que a Fundação deveria cumprir a determinação judicial. Muito bem. Em resumo, eu tentei ser breve, mas, de qualquer forma, estou à disposição dos que quiserem um esclarecimento adicional. Esse conjunto de irregularidades, ou algumas que nem, na minha opinião, são irregularidades, estão justificadas, mas as que sobraram têm um caráter, senhora presidente, senhor procurador-geral, eminentemente formal. E não vejo razão para que o tribunal julgue esta prestação de contas irregulares e, muito menos, coloque solidariamente responsável o Controlador-Geral do Estado. Se nós fôssemos chamar o Controlador-Geral como solidário pelo não funcionamento adequado do controle interno, não pela ausência do controle interno, porque nós temos um controlador, nós temos um controle interno que eu reconheço, a controladoria poderia funcionar melhor, não há dúvida nenhuma, mas é óbvio que o controlador-geral, então, teria que estar na condição de responsável solidário por todos os aspectos relacionados às outras prestações de contas. Embora a Constituição Federal faça, de fato, menção à situação de que o controle interno é solidariamente responsável com o gestor, mas nós temos que entender isto quando o controle interno, tendo atuado e tendo apurado, ou tendo o dever de apurar uma irregularidade, não fez o seu papel. Nesse sentido, me parece que deva ser adotada a posição. E, por isso, senhora presidente, o meu voto é pela regularidade com ressalvas desta prestação de contas. Eu pergunto ao conselheiro relator se ele acata o voto vista. Excelência, eu gostaria, não acato, eu gostaria de fazer umas considerações adicionais só para sustentar o meu ponto de vista. Pois não. Muito bem. Quando eu vim para esse tribunal, eu sempre fui muito legalista, né? Aí vocês me perguntam, poxa, mas não mudou muita coisa, né? Mas houve um tempero, sim, de 7 anos que eu estou nesse tribunal. Tenho aprendido bastante. E, em se tratando de saúde, que combate uma doença, de um hospital que combate uma doença tão terrível, temido por todos nós, eu já tive casos na família, Eu tenho a ver com isso. realmente você tem que ter um olhar mais acurado. Mas isso é a finalidade institucional do órgão. Nós estamos avaliando aqui a administração desse órgão, do seu ponto de vista administrativo. E, nesse sentido, o trabalho dos tribunais de contas, o que nós fazemos em relação aos órgãos públicos, diz respeito intimamente à prestação, ao apoio desse serviço que é prestado. Ou seja, a atividade fim ela está intimamente relacionada à atividade meio. Nós, a partir do momento que contribuímos para que a atividade meio se comporte de forma adequada, eu estou contribuindo indiretamente também para que a prestação de serviço, ou seja, a atividade fim, seja realizada a contento à população. Então, nesse sentido, é que eu pontuei várias situações, várias irregularidades nesse processo. É no sentido de aperfeiçoar também e chamar a atenção do gestor para que o serviço seja melhor prestado à sociedade. Nesse sentido, também eu gostaria de pontuar que não foram apenas fatos isolados, é um conjunto de fatos. Está muito claro no processo que o problema com certidão negativa é crônico lá na Fundação, né? E certidões negativas, inclusive, para com a Seguridade Social, que a nossa Constituição, né, ela, aqui no parágrafo 3º do artigo 195, proíbe.
veda e impossibilita qualquer pessoa jurídica em débito para com a Previdência Social de contratar com o poder público. E por que esse dispositivo foi alçado à condição constitucional? Exatamente por isso que eu acabei de falar. Porque saúde é primeira ordem. Sem saúde, nós não sobrevivemos. Por isso é um valor constitucional. Por isso é um valor incorporado pelo texto constitucional. Não ficou apenas no plano infraconstitucional. Em relação, então, à questão das certidões negativas, eu sou pela regularidade, pela reiterada prática do problema, né, lá na Fundação. Com relação ao controle interno, né, todos sabemos que o nosso controle interno no Estado ele merece de um maior apoio, mas principalmente de uma cobrança por parte do nosso Tribunal de Contas, uma vez que ele deveria servir, né, de apoio aos nossos trabalhos. Hoje, praticamente, o nosso Tribunal de Contas, eu não faço isso, essa crítica não é pejorativa, hoje, praticamente, o nosso Tribunal de Contas trabalha, caminha, sem o apoio do nosso controle interno estadual, né, em função de vários problemas que lá existem. Então, na verdade, o levantamento que faço desse processo em relação à responsabilização do gestor é no sentido também de chamar a atenção para esse fato, né, que precisa urgentemente ser melhorado em nosso Estado. Existem outras controladorias pelo Brasil mais bem dotadas, como a Controladoria do Rio de Janeiro, né, muito bem composta, muito bem estruturada, e que nós sonhamos também que a nossa controladoria alcance esse nível de atividade, né? Então, fazendo essas referências, essas considerações ao meu processo, a esse processo, é por conta disso que a minha proposta, senhora presidente, pela irregularidade das contas, com aplicação de multas responsáveis e divergindo do entendimento do voto destaque. São essas minhas considerações. Em discussão, votação, como vota o conselheiro Júlio Presidente, Pinheiro? Senhora presidente. Pois Gostaria não. de fazer uma observação. Pois Esses autos desse processo, quem analisou fui eu, na Certo. primeira Procuradoria de Contas. E nesses 2 anos também eu acumulei a gestão da Coordenadoria da Saúde lá. Então, na verdade, a entidade ela tem um controle interno, sim, controle interno próprio. Nós fazemos apenas observações quanto à otimização desse controle interno, tá? E, na verdade, no parecer ministerial, não se opina pela solidariedade do controlador, não. Se opina para que seja enviada ao controlador cópia dos autos da decisão, para que ele possa trabalhar ciente do que está acontecendo dentro da Fundação. Agora, tem um ponto que é marcante e que é a pleia de agentes que trabalham na instrumentalidade, RDAs, suplementaristas, terceirizados. Isso aí há uma observação do Ministério Público quanto ao saneamento disso aí, tá? Outra questão, para finalizar, que chama muito a atenção, não só na Fundação FECOM, mas em toda a estrutura do Estado do Amazonas, é o abandono que a PGE faz a essas entidades, né? Cada um cria a sua procuradoria própria e tenta viver daquela forma ali, né? E terminam subsidiando os gestores com as informações daquela procuradoria que está ali. Quando a PGE tem quadros, que eu não estou dizendo que são melhores, mas são quadros passados por concurso público de provas e títulos, com procuradorias especializadas, e poderia dar um suporte maior a essas instrumentalidades, tá? Então, eu só queria trazer esse esclarecimento. Como vota o conselheiro Júlio Senhora Pinheiro? presidente, eu li atentamente o voto de Sua Excelência o relator e ouvi também atentamente as ponderações de Sua Excelência o conselheiro Érico Xavier de Sterri Silva. E para que eu possa, obviamente, fazer um juízo de valor e manifestar acerca do mérito do presente processo, eu preciso só recordar algumas situações aqui já apreciadas por esse egrégio Tribunal Pleno, situações pretéritas,
diga-se de passagem, que eu lembro perfeitamente bem, como no caso a Fundação de Medicina Tropical, que é uma fundação tão importante quanto a Fundação SECOM, que em apreciações passadas nós aqui relevamos, por exemplo, a aquisição de medicamentos de altíssimo valor em função da emergência para tratar um paciente. Então, essas instituições, obviamente, têm um caráter diferenciado de todas as outras. E as formalidades que estão inseridas nos votos, como bem destacou Sua Excelência o conselheiro Érico, a meu ver, não são suficientes para a declaração, para que nós, assim, entendamos pela irregularidade das contas, em função de situações que não caracterizariam a má-fé do gestor. Com relação à solidariedade do controle interno, da mesma forma, a não ser que houvesse uma consulta prévia para que ele se manifestasse acerca do caso específico, senão, como foi bem dito, nós teríamos que apreciar a participação solidária em todos os processos que tramitam aqui do controlador do Estado do Amazonas. Portanto, absolutamente, a meu ver, não insustentável a questão da aplicação da solidariedade. Portanto, meu voto em consonância e com as devidas venhas do relator, em consonância e pelos aspectos formais, melhor dizendo, e pelos aspectos formais aqui só verificados, pelo que pude apreciar na leitura do voto e nas observações feitas pelo eminente conselheiro Érico, eu peço vênia ao relator e acompanho o voto vista de Sua Excelência, o conselheiro Estevão Silva. Conselheiro Josué. Eu vou ser... Eu já andei nas duas margens, mas não numa tão agitada quanto o SECOM. Eu creio que o conselheiro Érico Xavier Esteves Silva hoje destrinchou o lado difícil, humanístico e importante que é a Fundação SECOM. Será que qualquer um de nós lá faria melhor do que o que foi feito com as condições que possui? Meu voto é com o eminente conselheiro Érico. Conselheiro Mário de Mello. Eu acompanho o conselheiro Érico, Excelência. Fica prevalecendo o voto vista do conselheiro Érico, regular com ressalva o processo de número 1659/2014. Passamos à fase de julgamento em pauta. Os primeiros processos do conselheiro Júlio Pinheiro, o processo de número 3.898/2015, o procurador-geral, Dr. Carlos Alberto de Souza Almeida, pediu vista. O segundo processo, de número 11.804/2014, eu pedi vista do processo. Qual foi o processo? Os dois primeiros, o 3898, ao procurador, e o 11.084, à conselheira Yara. E passamos o processo 3.356/2015, é um recurso de revisão interposto pelo senhor Silvestre O Castro. primeiro processo foi pedido vista? Primeiro e o segundo. Estou vendo aqui. E o terceiro processo é o número 3.356/2015. O recurso de revisão é um destaque do conselheiro Érico. Do senhor Silvestre de Castro Filho, ex-presidente do Banco do Estado do Amazonas, BEA.
Pelo amor de Deus. De 2000, Excelência. Qual foi o processo que a senhora... Esse processo eu retirei de pauta, estava retirado de pauta. Não está mais não. Não, mas ele estava... Eu tinha pedido a retirada. Qual é o número, presidente? 3.356. Não, foi o anterior, foi que Vossa Excelência Não, esse pediu. está na Está pauta. certo, é que eu ia pedir... Eu ia Qual é o retirar de processo? pauta agora. É o recurso de revisão interposto pelo senhor Silvestre de Castro Filho, ex-presidente do Banco do Estado do Amazonas. Beleza, coisa do banco. BEA. Mas de que ano, Beia? 97, Excelência. Obrigado, obrigado. 2000. Não, 97. Meu pai. 97. Senhora Presidente, trata-se de um recurso de revisão, depois pelo senhor Silvestre Castro Filho, de 2010, que julgou ilegal o termo de convênio número 049, era um único convênio, e seus termos aditivos. Conforme as razões de defesa, as folhas 1, verifico que o recorrente interpôs o recurso de revisão a fim de postular seu conhecimento e provimento no sentido de anular as supracitadas decisões em respeito à segurança jurídica, razoabilidade e uniformidade das decisões. O órgão técnico se manifestou para que o mesmo fosse julgado procedente e também pelo seu arquivamento. Já o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso e, obviamente, negando-lhe o provimento. Analisando as questões contidas nos autos, verifico que os pressupostos já estão sobejamente caracterizados e, obviamente, admitidos. Em consonância com o posicionamento do órgão técnico, entendo que o controle externo exercido pelos tribunais deve ser submetido à regra geral de admissibilidade. Aliás, geral de prescritibilidade, que diz respeito a esse termo de convênio, foi firmado entre o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, IDAM, e o Banco do Estado do Amazonas, o BEA, cuja prestação de contas do referido termo de convênio já foi julgada por esse tribunal nos termos do Acórdão 2072 em 2010. Em consonância com o órgão técnico, entendo que o controle exercido pelo tribunal deve ser submetido à regra geral dessa prescritibilidade. É cedido o entendimento que, na sua função de controle, os tribunais podem aplicar duas espécies de sanção: imputação do débito ao agente público, correspondente ao ressarcimento do prejuízo que houver causado ao erário, e imputação de multa, ou seja, de pena pecuniária quantificada pelo tribunal quando houver lesão direta e imediata ao patrimônio público. Contudo, nem por isso é plausível entender que a pretensão punitiva é perpétua, e nisso está uma das finalidades do Instituto da Prescrição: impedir que o cidadão viva eternamente com a espada de Damocles sobre sua cabeça, conforme o estimável magistério Cronenberg-Vilaca, que fala a respeito da matéria com relação a essa prescritibilidade. A pretensão punitiva sempre está sujeita a um prazo prescricional como é regra. A imprescritibilidade é exceção e depende de norma expressa, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em decisão no mandado de segurança 20.069, de relatoria do saudoso ministro Moreira Alves. Em matéria de prescrição, segundo o ministro, abro aspas, nosso sistema jurídico, inclusive no terreno do direito disciplinar, não há se falar em jus singulare, uma vez que a regra é da prescritibilidade. No caso Intelo, o laudo técnico acostado às folhas 32, o VATV verificou que, a partir da entrada do convênio número 49, o protocolo do TCE em 28/8/97, até a decisão proferida em 2010, foram consumidos mais de 10 anos, portanto, 13 anos aproximadamente, bem como da entrada dos seus primeiros termos aditivos. É importante ressaltar que os dois órgãos convenentes
inclusive já foram extintos durante esse longo lapso temporal, na balizada lição de José Cretela Júnior, que fala a respeito dessa questão de uma forma bastante clara e que está aqui à disposição de todos e já previamente disponibilizado. Também é importante diferenciarmos a situação em que o Tribunal de Contas reconhece a existência de débito em decorrência de ilícito cometido em detrimento ao erário, e a situação em que imputa débito em decorrência é uma irregularidade relacionada à legalidade, legitimidade, antieconomicidade, gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Na primeira situação em que a Corte de Contas condena o gestor em razão da ilicitude cometida em detrimento ao erário, a ação de ressarcimento dos termos do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, é imprescritível. Nessas hipóteses, verifica a ocorrência de desfalque e desvio dos recursos públicos, não podendo incidir na regra de prescrição no que tange o ressarcimento desses valores para a administração pública. Na segunda situação, como sui ser, a Corte de Contas imputa débito ao gestor como fim de penalizá-lo pela irregularidade cometida durante a gestão pública. Não há um efetivo desvio ou desfalque do patrimônio, mas apenas a presunção de dano ao erário. Aqui não há incidência do Instituto da Prescrição, que, aliás, não é ao contrário, não seria o caso. Nos processos em epígrafo, não encontra as ressonâncias nos autos qualquer indício de má-fé ou dolo ou qualquer ação concreta que tenha, de fato, prejudicado a coletividade ou causado danos aos cofres públicos, principalmente por parte da instituição que o recorrente presidia à época, não incidindo aí a imprescritibilidade. Portanto, o inverso daquilo que está estabelecido no artigo 37. Destaque com a devida vênia que o entendimento do douto órgão ministerial acolhe as razões de defesa do recorrente e o posicionamento da DATV no sentido de verificar a incidência do Instituto da Prescrição. Prosseguindo, verifique que o termo de convênio número 49/97 e seus termos aditivos foram devidamente submetidos ao crivo da Procuradoria-Geral do Estado, que, à época do ajuste, atuava como controle interno no Estado do Amazonas, podendo sua chancela ser autenticada e ser encontrada nos documentos de folha número 26 que estão nos autos. Ademais, é importante esclarecermos que o extinto Banco do Estado do Amazonas atuou no convênio número 49, apenas e tão somente como agente financeiro. Portanto, o recurso é do agente financeiro, do gestor da época, Silvestre Castro Filho, como depreende-se a leitura do artigo 3º do referido convênio. Ante o exposto, senhor presidente, e com base em tudo que consta nos autos, concordando com o órgão técnico e divergindo do douto órgão ministerial, voto no sentido que o egrégio Tribunal Pleno preliminarmente toma conhecimento do recurso de revisão interposto por Silvestre Castro Filho, no mérito dele provimento, nos termos do artigo 1º, inciso 21 da Lei 24.23/96, e combinado com o artigo 5º, inciso 21 da Resolução 04 de 2002, no sentido de anular as decisões de números 273 de 2010, 274 de 2010, 275 de 2010, 276 de 2010, proferidas em processo número 8843 de 2000, 9056 de 2000, 9080 de 2000, 9081 de 2000, que julgaram ilegais os termos de convênio 049 nos termos em que nos seguintes termos e seus seguintes termos aditivos, e determine o arquivamento dos presentes autos. Vale ressaltar também que o convênio número 49, que foi julgado ilegal, as razões da ilegalidade foram um ajuste realizado sob a forma do convênio em detrimento do termo de contrato e do princípio da licitação, inexistência de contrapartida, ausência de plano de trabalho e na observância do artigo 5º da Resolução 09 de 92 do TCE, portanto, de responsabilidade de quem era efetivamente o conveniente principal, que era a Secretaria. Portanto, o órgão agenciador, o órgão financiador, a responsabilidade
do gestor está, neste caso, no meu entendimento, afastado. É como o voto, senhor presidente. O assunto está em discussão. Eu tenho uma manifestação, já um voto de destaque, e peço licença para dizer algo a respeito. Em primeiro lugar, de fato, é lamentável que processos de 2007, de 97, tenham sido apreciados pelo tribunal em 2010. Tudo bem, é realmente preocupante, lamentável, mas também estranho que o gestor, apenas em 2015, tenha recorrido a essa decisão. Se a decisão foi de 2010, o gestor, por sua vez, recorre em 2015, segundo eu entendi, né? O recurso é de 2015. 2015. Então, parece dentro do prazo do recurso de revisão. Não, está dentro do prazo, mas Aos 44. não entendo por que deixou tanto tempo também. É preciso que se esclareça. Houve atraso de um lado e houve atraso do outro. E o que eu quero veementemente divergir de Vossa Excelência, conselheiro Júlio, é quanto a essa tese da prescrição. Porque se essa tese vinga no Tribunal de Contas, nós vamos ter muitos problemas, né? Nós vamos ter que rever processos, vamos ter que mudar a nossa... Inclusive, arquivar logo alguns processos que já estão prescritos por essa regra que Vossa Excelência ventila. Eu mesmo já tive a oportunidade de enfrentar processos muito antigos que me incomodaram, depois de tanto tempo, julgar pela irregularidade. Me incomoda, de fato, porque, às vezes, a defesa do gestor é dificultada. Eu concordo com Vossa Excelência. Depois de tantos anos, querer que o gestor se defenda é difícil. Até aí estamos de acordo. Porém, esta solução que foi dada aqui, de reconhecer a prescrição, e mais, Vossa Excelência anula as decisões e arquiva o processo. Mas Com relação a esse gestor, Excelência, porque o processo, o convênio originário, já foi julgado à época e foi julgado ilegal, e ele, como órgão, como entidade bancária, simplesmente financiador do recurso, que repassou o recurso, é que foi julgado. E a saída foi exatamente em função disso, entendendo que esse gestor, enquanto financiador, porque a obrigação de prestação de contas, a obrigação da prestação de contas era do IDAM. Portanto, essa solução se deu no entendimento de que foi injustamente colocado como responsável esse financiador, ou seja, órgão financiador, muito bem. foi o BEA, mas então, não mas é com relação a esse gestor, pura e simplesmente. Sim, mas se Vossa Excelência está dizendo para anular... Com relação a ele. Não, Excelência, se nós vamos anular uma decisão, a decisão é anulada totalmente em relação a ele e ao outro. Vossa Excelência pode prover o recurso quanto a ele e retirá-lo da decisão. Isso é outra coisa. Agora, se Vossa Excelência Não, é diz assim, exatamente isso. Então, Excelência, eu revejo a então posição... deixa eu ver se eu concluo meu raciocínio e passo imediatamente a palavra de volta a Vossa Excelência. Não consigo votar desse jeito, por isso divergi de Vossa Excelência. Deste jeito, não dá para votar com Vossa Excelência. Se Vossa Excelência me convence de que este gestor não deveria estar citado na decisão e ser responsabilizado junto com o outro no erro que lá houve, eu posso rever o meu destaque e até acompanhar Vossa Excelência. Agora, alegar prescrição, declarar nula a decisão e arquivar, isto não concorda comigo. Vossa Excelência está com a palavra. Excelência. Vossa Excelência, eu inclusive, a posição que foi dada, a solução que foi dada, em função de um posicionamento do órgão técnico que discutia essa questão prescricional, e eu, na verdade, fiz referência com relação a esse gestor, mas concordo com Vossa Excelência que nós retiremos o gestor aqui recorrente, que seria Silvestre Castro Filho, mantendo as decisões anteriores. Agora, como é que nós vamos desmembrar essa situação?
Não, é muito simples. Silvestre de Castro Filho recorreu, não é? E pediu a reforma da decisão, que eu estou vendo Com aqui. relação a ele, Pronto. O que ele pede? Ele fala em anulando as multas aplicadas em relação a ele, até porque ele não pode recorrer em nome de em terceiro. nome de terceiro, exatamente. Muito bem. Portanto, entende o recorrente, etc., em relação às decisões da primeira Câmara, não ficando clara, portanto, a comunicação ao interessado que as referidas decisões mereciam um tratamento diferenciado. E ele entende que, e ele, ao recorrer, alega exatamente que o papel dele nisto era de mero repassador e que, portanto, ao julgar ilegal o convênio, essa ilegalidade não poderia contaminar o repassador. Esse raciocínio, essa linha de raciocínio, se Vossa Excelência conduz nesses termos, eu até... Não, Vossa Excelência fez o destaque e faz o esclarecimento agora, e eu adoto essa linha de raciocínio por considerar de que esse... Então, Vossa Excelência reformula o seu voto e vota, dando provimento ao recurso de revisão para reconhecer a improcedência da aplicação das multas em relação ao recorrente. Pode ser. É este o seu voto. Era isso aí. Está em discussão. Pacificado. Está em discussão. Presidente, Com a palavra o Ministério Público. o relator também retira a tese da prescrição, é isso? Também, nesse caso também. Até porque prejudicaria a decisão anterior, Certo. como bem dito. Então, presidente, eu queria fazer um apelo ao corregedor, Vossa Excelência, para fazer um saneamento nos processos originários, Já determinei... para ver quem passou tanto tempo com esse processo. Excelência, já determinei para a minha assessoria... Passou 5 anos para responder. O primeiro relator foi o conselheiro José Augusto. Isso faz muito tempo. Já faz algum tempo isso. Esse é Bom, um processo bem antigo, Vou colher os votos. que já em recurso de Conselheiro revisão- Josué Filho, como vota? Com voto modificado. Conselheiro Mário de Mello, como vota? Um voto modificado. O auditor convocado, como vota? O voto modificado também. Senhor presidente, só A unanimidade, Excelência, nos termos do voto modificado em sessão por Vossa Excelência. Pois não, Senhor Excelência. presidente, tem um processo aqui... Mas já não posso mais presidir processos alheios. Não vou avançar na presidência dos outros. Não, Excelência, Vossa Eu Excelência vou, não tem então, esse costume. devolver a Vossa Excelência não tem presidência. esse costume, e eu vou esperar que Vossa Excelência devolva. Eu vou devolver a presidência à Conselheria Ara e Vossa Excelência, então, fará Conselheria o seu Ara. requerimento. Presidente, para evitar que Vossa Excelência esgote um pedido de vista, porque eu havia anotado aqui, não havia dito no início da sessão, mas faria, obviamente, quando o processo fosse... esse processo 11... Esse processo 11084, que Vossa Excelência pediu vista, Vossa Excelência teria aí um prazo mais adiante, eu retiro de pauta, trago posteriormente, Vossa Excelência ainda terá... Tudo bem. Tudo bem? Assumo a presidência e os demais processos do conselheiro Érico não existe destaque e consideram-se aprovados. O processo do conselheiro Josué, existe um destaque do conselheiro Érico no primeiro processo, 139/2016. Com a palavra o conselheiro relator. Se Vossa Excelência o preferir, conselheiro Érico, Vossa Excelência dá o start. Se não, falo eu. Só um minuto, Excelência. O meu voto é simples, Excelência, é apenas negar provimento ao recurso. Eu gostaria só de dar uma satisfação aos conselheiros e a Vossa Excelência, do outro Procurador-Geral, de que também tive o cuidado, que ainda há pouco o conselheiro Érico bem detalhou, né? Eu poucas vezes disse em plenário que quando eu vou julgar uma pessoa, eu procuro ver o histórico de vida dela aqui nesta casa. E pedi o histórico da senhora Graça Prola, que já é administradora há mais de 10 anos. E encontrei cerca de 12 prestações de contas, 10 delas aprovadas e 2 com recurso. Este é uma delas. Neste recurso, a minha linha é muito tênue entre
a irregularidade e a regularidade. Porque as irregularidades que foram consideradas para tal falam em fracionamento de despesa, e nenhum ultrapassou 8 mil, mas é de um dado de verificação do que se aproxima ou não. De um parecer do controle externo da CGE, já muito bem detalhado ainda há pouco, com a sua responsabilidade solidária. Pagamento de diárias e ainda um contrato de ilegalidade pela Prodam. Eu vi, conselheiro, como Vossa Excelência viu, essas falhas. Entendo também na minha linha que ela merece uma multa de R$5.000 e não a irregularidade que a mancharia numa vida funcional relativamente limpa, como é a da administradora em tela. Ofereci meu voto, publicado em 5 laudas, está à disposição e que ofereço a Vossas Excelências. Presidente, gostaria de uma manifestação. Pois não. Com a palavra o procurador. Fazendo uma confrontação do que está nos autos, tanto no relatório, no laudo técnico, quanto na parecer ministerial da procuradora Elisandra, houve alguns pontos onde o conselheiro relator sublimou as alegadas falhas, mas no próprio voto ele diz que permanecem os itens que aqui no parecer ministerial é o item 4, pagamento de diárias sem relatórios de viagens, desacompanhado de documento de translado e conclusão de curso ou treinamento e frequência, ou seja, saiu o dinheiro e não há nenhum comprovante disso. O outro ponto, ausência de informações de contratos e processos licitatórios das despesas abaixo. Como são poucos, eu vou ler. Paper Shop comercial, 61 mil. Super House Informática, 46 mil. VJ Informática Limitada, 42 mil. Franklin Argente, 29 mil. Mac Melo, 186 mil. TAG Comércio de Tintas, 18 mil. Ferragens, 18 mil. Vou só dizer aqui os valores. 15 mil. 15 mil de novo. 15 mil de novo. 13 mil. 11 mil. 11 mil. 8.640. Então, são valores consideráveis, principalmente quando considero em relação ao que eu ganho. Então, eu acho que são suficientes para manter a irregularidade das contas e pedir glosa desses valores. É só. Obrigado. Eu mantenho o meu voto com a aplicação de uma multa de 5 mil, porque não vejo como toldar a irregularidade à administradora cujo histórico já percorria. Em discussão, votação, como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Com relator. Como vota o conselheiro Érico? Foi divergente. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator, senhor. Conselheiro convocado, Alípio. Acompanho o relator. Por maioria, regular com ressalva e uma multa de 5 mil. Os demais processos do conselheiro Josué consideram-se aprovados. Conselheiro Júlio Pinheiro. Apregou os processos de Sua Excelência, conselheiro Iara, e não havendo nenhum destaque nos processos apregoados constantes aqui na pauta, 1869-2012, 12549-2014, 4520-2014, 982-2016, 1175-2016, 1964-2015, nos termos do voto da eminente relatora, conforme já previamente prolatado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Recebo a presidência. A pauta do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo não consta nenhum destaque, consideram-se aprovados. Na pauta do auditor Mário José de Moraes Costa Filho, tem um pedido de vista no processo número 972/2015,
Eu estou pedindo vista do processo e os demais processos consideram-se aprovados. Na pauta do conselheiro convocado Alípio, o primeiro Também tem um processo- pedido de vista. o primeiro processo tem um pedido de vista. Primeiro e único, Excelência. Só tem um, não? O conselheiro convocado só tem um. Tem um pedido de vista. Um como auditor, que eu estou pedindo vista, do 267 de 2013, de conselheiro convocado, né? De auditor são 9 processos. O primeiro processo é o vista para o procurador-geral, processo número 2006-2015. O segundo processo é o 11.809/2014, tem um destaque do procurador Rui Marcelo. Gostaria de saber se o procurador-geral, doutor Carlos Alberto, quer se manifestar. Não, Excelência, aqui se Qual é o manifesta processo, no- Excelência? É o 11.809. Só um minutinho, 2014. Excelência. 11.000 809, 2014, segundo. é o segundo. Ah, ok. Ok? Posso falar? Pode. Eu entendo que o destaque que algum procurador possa fazer possa até servir de peça informativa para quem lê os autos. Mas quem se manifesta no plenário é o procurador-geral. Portanto, eu não vou ler o processo. Em votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Não há destaque de conselheiro, como só há o destaque do procurador, vou dar por aprovado o processo. Exatamente. O processo seguinte é o de 2.230, 2012, destaque, conselheiro Júlio Pinheiro, atraso do ACP. Considero já vencido o destaque, dou por aprovado. O processo seguinte é o 11.092, 2014, também destaque do conselheiro Júlio Pinheiro, por ACP. Consideraria aprovado, mas eu pedi vista desse processo para o gabinete. Qual é o processo, presidente? 11092. Muito obrigado. E o último processo é vista para o conselheiro Mário de Mello, o número 138, 2012. Toma. Encerrada a pauta. Um minutinho, demais- Excelência. Eu estou aqui atrapalhado, confesso. Este processo aqui, 267, foi posto em votação, em julgamento? Mas 267, pauta de quem, 2013, conselheiro convocado. eu pedi vista, excelência. Ah, Vossa Excelência pediu visto, ótimo. Muito obrigado. Os demais processos que não existem destaque, dou por aprovados o processo do auditor Alípio Reis Firmo Filho. Uma pauta administrativa. Perfeito. Eu pergunto a Vossa Excelência se teria algum destaque na pauta administrativa do conselheiro Ari, conselheiro presidente. Os 2 primeiros processos tratam-se de abono de permanência. O terceiro processo... Ok, por mim. Ok? Então, passo a palavra para o conselheiro corregedor, para que possa relatar os seus processos na pauta. Aprobatório, Excelência. Não existe destaque, Não então, existe destaque. Vossa Excelência dá por aprovado os processos. Exatamente. Encerrada a sessão, damos as graças a Deus por mais uma sessão e tranquila e calma, como todos nós merecemos. Convocada a próxima para o dia 9 de agosto.
Obrigada a todos.